Ronaldo Caiado afirmou nesta quarta-feira em São Paulo que Flávio Bolsonaro construiu sua trajetória política em cima da certidão de nascimento, em referência ao presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi feita ao criticar a experiência dos adversários na disputa pela presidência. Caiado também atacou Flávio e Lula por, segundo ele, evitarem participações em debates eleitorais. Aspas para o Caiado. Isso é uma fuga, estão batendo em retirada, ou seja, eles amarelam diante de um debate que eles não têm capacidade de debater, afirmou. Segundo ele, os dois querem governar sem demonstrar como pretendem enfrentar os problemas do país. Caiado afirmou que Lula destruiu essa situação toda que está o Brasil. Ok? E disse que Flávio teve a oportunidade de atuar como senador e durante o governo do pai, mas não construiu trajetória própria. Mais cedo, durante o discurso a empresários do setor de transportes, Caiado já havia criticado a ausência dos dois nos debates, afirmando que isso seria preocupante para a democracia. Ele também voltou a se apresentar como uma alternativa à polarização e atacou os índices de rejeição dos adversários. Os mais rejeitados são exatamente os que também estão disputando para ir para o segundo turno. Um tem 52, outro tem 50. E aí vão levando essa posição. Isso aí é café requentado. Você já sabe o que vai dar. Só que a gente tem um problema que é essa rejeição alta, ela acaba, no fundo, sendo muito prejudicial a uma terceira via, a uma terceira opção. Porque a rejeição não é que o cara fala assim, o cara de direita, ele fala assim, eu sou anti-esquerdista, portanto eu quero outra coisa. Não, não é. O cara que é anti-esquerdista, ele é bolsonarista. Porque se você falasse assim, o cara que é anti-esquerdista, ele não é nada, então ele só tem um lado negativo, ele não é isso. Tá, mas o que ele é? Não, ele não é nada, ele está buscando algo. Não, não é o caso. Ele não é esquerdista, mas ele é bolsonarista. Então, não adianta entrar um novo personagem. Porque o novo personagem, o cara vai falar assim, não, tudo bem, eu não sou esquerdista, mas também Caiado é sacanagem, Renan Santos é sacanagem, Zema é sacanagem. Você fala, então você é bolsonarista? Pois é. E a mesma coisa ao contrário. No Brasil, você não tem um antibolsonarista que não seja petista. O cara é antibolsonarista. Você vai conversar com ele, ele é petista. Você fala, pô, mas não adiantou, bicho. Tu é antibolsonarista, mas tu é petista. Você não vai votar em ninguém que seja de direita, que seja da família Bolsonaro, mas você vai votar no Lula. Porque não adianta eu trazer uma terceira via, não adianta eu falar assim, tá, vou trazer uma opção. Você é antibolsonarista? Então, beleza, vou trazer uma opção de direita para você votar. Não adianta, você vai falar assim, não, eu só voto na esquerda, eu vou votar no Lula. Então não adianta a terceira opção. Então o Caiado, ele precisa perceber isso. Né? Você perceber isso também, não tem muito o que fazer? O que o Caiado pode fazer quanto a isso? O Brasil tem problemas cognitivos. O Brasil tem problemas cognitivos. O cidadão brasileiro tem problemas cognitivos. E daí a gente chega nessa situação difícil que para a gente não ficar só reclamando aqui, né? Vocês só reclamam e nada tá bom. Tem uma solução, é possível uma solução. Existe uma solução na política para países que chegam numa situação como a situação do Brasil. Existe essa solução sempre é aplicada e ela vai acontecer no Brasil também. Não tenho dúvida disso. A gente já falou isso aqui nesse canal, mas faz tempo, então de vez em quando tem que voltar, porque senão parece que a gente só fica batendo e reclamando. Existe uma solução que sempre é aplicada na história da política, que é a solução da tirania. Ai, essa palavra é feia, né? Meu Deus do céu, tirania, que coisa feia, né? Vão bater em mim. Tirania é quando um governante chega ao poder e ele se reveste de poder para fazer o que ele quiser. É a antidemocracia. Mas eu não gosto, eu não quero, eu tenho medo, e se ele não for bom? Pois é, infelizmente, cara. A situação que a gente está vivendo no Brasil não tem mais como. O Ocidente tem vários países que estão vivendo uma situação assim. O Brasil, nesse sentido da política, o Brasil é um dos piores países do Ocidente. Nesse sentido especificamente. A vida no Brasil não é das piores, não. Porque tem muito país pior do que a gente. Mas no sentido de, se você for fazer uma análise, vamos colocar aqui uma aspas, né? Como se a gente fosse estatístico. Vamos fazer assim uma categoria qualidade da política. Qualidade da política brasileira. A qualidade da nossa política é uma das piores da América Latina. É uma das piores. Talvez, assim, pior do que o Brasil esteja o Peru,
Peru está muito mal, né? O Peru não está bem, né? O Peru não está bem, mas o Brasil tá muito ruim. Você vê, a gente chegou num ponto em que se um jornalista investiga um ministro do STF, o jornalista é preso. Ele tem um sigilo, ele tem um celular apreendido. Não existe sigilo de fonte. Advogados no Brasil estão sendo presos. A gente teve prisão de general de 4 estrelas. Mas você não tem prisão de um ministro do STF. Então, o Brasil é um país sitiado. É um país que o STF manda no Brasil, faz o que quiser. O STF pode prender presidente da República, general de 4 estrelas, faz o que quiser. Por quê? Porque é mancomunado com o Poder Legislativo. Porque o STF sozinho, ele não faria nada disso. O STF não tem esse poder. O STF está com esse poder porque ele está reunido, ele está unido com o Poder Legislativo. Então, o STF faz o que quiser, só quem pode combater o STF é o Legislativo. Como o STF se juntou ao Legislativo, ele pinta e borda, ele faz o que quer. Ele faz o que quer. Agora, a gente viu, todo mundo viu o que acabou de acontecer com o Al-Assad. O Al-Assad foi julgado agora, pena de morte para o Al-Assad, na Síria. Então, o Al-Assad era um cara assim, ele fazia o que queria. Mas por que, se ele era tão poderoso, como que os caras agora condenaram ele à morte e vão executar ele? Mas se vão executar ele é porque ele não tem todo esse poder? É claro que não. Ninguém tem todo o poder assim. Isso não existe. Napoleão Bonaparte foi preso em Elba. Jogaram o cara na ilha e deixaram o cara mofando lá. Nenhum ser humano tem poder. É como Jesus Cristo diz para Pôncio Pilatos. Também baixa a bola. Você tem esse poder porque meu pai te deu. Ninguém no mundo tem poder em si mesmo. O poder é sempre uma reunião, é uma confluência do poder popular que está nas instituições e vai ali confluindo. Você tem uma convergência e daí você tem uma instituição de poder. Então, o que nós temos no Brasil é isso. O Alexandre de Moraes é um ser humano comum, um CPF como qualquer outro. Se ele perde aquilo ali, daqui a pouco ele está na rua aí tirando xerox. O negócio é que tem toda uma confluência, todo um governo. E esse governo vai, um dando poder para o outro. E aí você tem o Flávio Dino, gigante como ele é, né? Aquela coisa imensa. Né? Vai lá, pega um carro que não é dele, pega um carro do poder público, anda no carro, vai para a praia, faz compra no mercado, volta. Um jornalista tira foto, o jornalista é preso, celular é apreendido, sigilo é quebrado, o advogado do jornalista tem busca e apreensão. Então, você fala, cara, a qualidade da política brasileira é péssima, é ridícula. Então, como que resolve isso? Ou a gente, não, mas isso vai continuar assim, acabou, o Brasil é assim. Não, nenhum país continua. Nenhum país fica assim para sempre. Um dia, essa palhaçada vai acabar. Como que vai acabar? A democracia, as instituições, vai melhorar a qualidade de vida. Não, vai vir um outro doido, mais doido do que o Dino, mais doido que o Xandão, mais doido que o Lira, vai vir um doido mais doido que eles e vai resolver essa merda. Então, a tirania sempre é uma solução. Aí a gente tem um problema que é a tirania. A tirania pode se dar por duas formas. Existe a boa tirania e a má tirania, que é aquilo que sempre aconteceu na história da humanidade, desde a China antiga até o fim do Sacro Império Romano Germânico. O que acontece existem bons tiranos e maus tiranos. Existe o tirano, que é o tirano democrático, né, na linguagem aristotélica, é o tirano que tudo que ele faz é voltado para os mais frágeis da sociedade, os mais pobres. E existe o tirano, que é o tirano que age em benefício dos mais poderosos e oprime os mais fracos, que é o que a gente vive no Brasil. O nosso modelo democrático é um modelo de suporte aos mais poderosos em detrimento dos mais fracos. Você vê aqui em Brasília, a gente está vivendo uma situação muito curiosa, uma situação assustadora, né? Curiosa é negativo, né? É negativamente curiosa. Aqui no Distrito Federal, se você conhece Brasília, você sabe como é Brasília. Brasília é um sonho. Brasília realmente é um sonho. Brasília é uma ilha da fantasia. Eu conheço o Brasil inteiro. E Brasília é uma capital, assim, qualidade de vida em Brasília. Brasília é melhor do que Curitiba, nesse sentido, assim, de qualidade de vida. Então, Brasília é uma ilha da fantasia. Brasília é um lugar que você para seu carro no comércio, deixa o carro aberto, vai comprar pão, depois você volta. Não tem problema. Ninguém rouba nem o celular. Pode deixar o notebook lá em cima do banco do carro, vai comprar seus pães, você volta, o notebook está lá.
Só que o que está acontecendo em Brasília? Faz alguns anos, uns 4, 5 anos, que Brasília se tornou alvo de tráfico e, junto com o tráfico, vem a mendicância. Então, Brasília está, como o Brasil inteiro, sofre desse problema. Só que aqui é uma ilha da fantasia, não era para ter isso. Então, em Brasília, todo lugar que você vai tem morador de rua. Mas virou uma praga, uma praga. Você anda no Eixo Monumental, que é um lugar monumental, então você tem os monumentos ali, os monumentos da capital, e ao lado dos monumentos um monte de morador de rua, com barraquinha feita com papelão, com madeirite, e o cara morando ali no meio de todo mundo. A cidade está funcionando e centenas de moradores de rua. O governo do Distrito Federal não consegue resolver o problema. Por quê? Porque o governo foi lá, o governo vai lá, tenta reduzir a população de rua como? Tem que ser por meio de leis. Aí foram lá, aprovaram uma normativa para poder mandar o morador de rua de volta para a sua cidade, porque muitos vieram de outras cidades, né? Brasília é uma cidade muito jovem, quem está aqui veio de outro lugar. Então pega o morador de rua, manda de volta para a sua cidade. Ou então pega o morador de rua e manda para um albergue. Pega o morador de rua, faz um cadastro na secretaria e coloca ele no Minha Casa Minha Vida. Então tem várias formas de resolver isso. O que acontece? O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Ministério Público entra na justiça para representar os moradores de rua e impedir que eles sejam alvos dessas políticas benéficas. Então, o que o Ministério Público faz? Ele vai lá e fala assim, não, vai mandar os moradores de rua para o albergue? Peraí, vou lá no albergue para ver. Aí vai lá no albergue, faz uma vistoria e vê. Não, peraí, o albergue não tem estrutura necessária para receber os moradores de rua. Aí vai lá e impede o governo de mandar o cara para o albergue. Aí vai mandar o cara de volta para o Estado? Não, peraí, vamos lá entrevistar o cara, vamos ver se ele realmente quer voltar para o Estado. Então o que acontece? Não tem como resolver o problema. Não tem como. O Estado está manietado. Porque você tem toda uma esfera de poder jurídico, que é um poder marxista, que trabalha pelo ideal comunista, e o ideal comunista precisa do lumpenproletariado para servir de massa de manobra em prol da revolução, se em algum momento instituir-se no país um poder que seja um poder reacionário. Então, a esquerda faz o quê? A esquerda fica sustentando toda essa mega cracolândia que pega de Roraima ao Rio Grande do Sul. O Estado fica sempre sustentando esse mundo de vagabundos, né, na linguagem do Victor Hugo, né? Não estou xingando, não. Estou descrevendo aqui como o Victor Hugo descreve lá em Os Miseráveis. Esse universo de vagabundos, o Estado, com esse poder comunista, sustenta todo esse mundo de vagabundos. Porque se em algum momento for necessário retomar o poder, vai utilizar esses vagabundos como massa de manobra. Então você fala, como que você tem um Estado manietado assim? Como que você tem o Estado está preso? Como que a gente pode resolver isso? Só tem uma forma, pela força. O problema é que no Brasil, as pessoas que têm coragem são de esquerda. Os de direita são tudo frouxo, vagabundo. Então, o cristão, ele por natureza, o cristão no último século se tornou um panga, se tornou um tolo, um frouxo. Né? A igreja se tornou uma igreja pacifista, então é tudo fofinho, rezando, abraçando criancinha com pombinha. E daí, na esfera de poder, só existe uma imagem do homem bravo, corajoso, destemido. É o guerrilheiro comunista. Então você pega esses caras como Cleitinho. Cleitinho é putaço, né? Putaço, um homem. Você fala, nossa, que homem, né? Não, é não. O irmão dele morre e ele chora igual uma bezerra. Você tá de sacanagem? Você é louco? Então, isso é os caras da direita. Aí vai lá em Israel, beija o muro. Aí o Flávio Bolsonaro foi lá, se batizou no Rio Jordão. Aí o Cleitinho chora igual uma bezerra porque o irmão morre. Aí faz dancinha. É isso. Então, infelizmente, o que vai acontecer no Brasil é inevitável. Não tem como fugir disso. Isso aqui não é previsão. O Fernando acha. Eu não acho, não. Eu estou dizendo o que vai acontecer. O Brasil vai sofrer um golpe de Estado. O problema é que o tirano que vai dar o golpe de Estado no Brasil é de esquerda. Vai ser um Xandão, vai ser um Flávio Dino, vai ser qualquer pebinha desses aí de esquerda, porque eles fazem o que eles querem, porque tem o Flávio Dino, tem o Xandão, tem o STF, dando suporte para eles.
Não precisa ser, nossa, mas quem será o homem? Pode ser qualquer um, pode ser Maria do Rosário. Vai ter uma pessoa fraca, covarde, vil, má, que vai meter um golpe no Brasil e vai tomar o poder dessa bagaça toda. E daí vai falar, não, agora chega dessa palhaçada, agora nós vamos fazer o que a gente quer e acabou mesmo. Porque a nossa salvação seria ter um cara que fosse um homem bom, um homem de família, né? Um homem que fosse um homem saudável, cristão, para chegar, né? Meter o pau na mesa e falar, não, agora sou eu que vou mandar nessa bagaça aqui, mas vocês podem ficar tranquilos que eu sou bom, não sou igual esses vagabundos aí, não. Aí vai lá, toma o poder e limpa a casa. Mas, infelizmente, os homens bons hoje são todos frouxos.